Porque o sabor mascara o risco, o cheiro engana, o dano fica. Não existe vapor seguro quando ele carrega toxinas. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quando alguém usa vape, você sabe mesmo o que está entrando no pulmão dessa pessoa e no seu, se você estiver perto? Muita gente começa a usar porque o cheiro é agradável, o design é tecnológico. E ao abrir um vape, você já viu o que tem lá dentro? Eu já abri. Bom, ele tem uma bateria com uma resistênciazinha, igual tem no chuveiro, e um reservatório para o líquidozinho. O problema real começa quando aquece esse líquido, com o calor. Quando a resistência, junto com esse calor, a resistência aquece esse líquido, né? Ela não vira aquele vapor da água, aquela fumacinha. Aquilo lá é um aerossol e é vendido como se fosse um vapor, ou seja, mistura de partículas finas, de gases, produtos químicos que vão direto para o fundo do seu pulmão. Sabe o que tem dentro desse aerosol? Tem um monte de substância, e o nome não é nada bom, viu? Não é nada cheiroso. Propilenoglicol, glicerina que gera o glicerol. Para que eu estou falando tudo isso? Porque quando você pega aquela substância que pode ter vitamina E, essência de baunilha, essência de chocolate, seja lá o que for, quando elas se esquentam, elas se transformam em outras substâncias. Formaldeído, por exemplo, formol, uma coisa chamada acroleína. Essas substâncias, a acroleína e o formaldeído, ela irrita a via aérea profundamente, causando lesões sérias na via aérea e na parte interna do pulmão, lá no fundo. Então, quando você usa o vape, você não está usando nada seguro, infelizmente. Não sou eu que estou dizendo, é a literatura. Além desse aquecimento do metal, o aparelho libera chumbo, níquel, metal pesado. Então, você está inalando metal pesado, que vai causar mais danos ainda no seu cérebro, no seu rim. E o sabor, aquele gostinho de menta, tutti-frutti, esse é o problema, porque vai transformar nessas substâncias químicas quando ele é aquecido. E pode causar uma doença irreversível. O diacetil pode causar o pulmão de pipoca, que é gravíssimo, não tem cura. Sem falar no benzeno. O benzeno é uma substância tão tóxica que causa câncer. E tem mais várias outras substâncias. Ou seja, o vape, infelizmente, a notícia é ruim, não é nada seguro. Ele é um coquetel químico, ataca todo o seu pulmão e, infelizmente, seu sistema circulatório, que pode aumentar a pressão arterial, pode sobrecarregar o seu coração. Em outras palavras, o que era vendido como uma alternativa menos ruim para parar de fumar, pode acabar se tornando uma forte agressão não só para o seu pulmão, mas para todo o seu corpo. Mas o pulmão sofre muito. E tem mais. E a quantidade de nicotina? Isso merece atenção porque ela não está ali por acaso. A nicotina é o que vicia, é o que gera prazer. E quanto mais você usa, mais reforça essa dependência. Ela libera dopamina. Percebe que nós não estamos falando só do pulmão? Estamos falando de risco para todo o corpo? Como assim, doutora Vanessa? No sistema circulatório, como eu falei, pode aumentar a pressão sobre os vasos, sobre o coração. No pulmão, quando a gente olha imagem de tomografia, muitas vezes parece alterações outras no pulmão que confunde muito. Às vezes parece pneumonia, parece outras infecções, parece bronquite, mas a causa é o vape. Com doenças sérias, como eu falei, dei o exemplo do pulmão de pipoca, e graves. E isso é importante tanto para quem vê o problema da vida real, quanto para quem estuda medicina. Porque o desafio, ele não é só reconhecer a lesão, é lembrar que o vape está por trás de tudo isso. E outra coisa, não se fuma em lugar fechado. Eu estou falando de refeitórios, restaurantes, corredores, outros espaços internos, lugar coberto, mesmo que esteja vazado, também não pode. A regra do é proibido fumar, a lei é também para o vape. Quando está escrito assim, é proibido fumar, inclui vape. Vamos calcular o quanto de nicotina uma pessoa está consumindo? Pasme. Você que é aluno de medicina, sabe fazer esse cálculo? Então vamos fazer o cálculo, porque muita gente se engana e acha que é pouco. Então como que a gente faz para calcular a quantidade de nicotina?
Primeiro, a gente precisa saber quantos ml tem o frasco. A gente vai comparar que um cigarro convencional equivale a 1 miligrama de nicotina absorvido. Esse é o nosso parâmetro. Então, vamos supor que o paciente falou que tem 15 ml e tem 5% de nicotina, que parece pouco, mas não é. 5% significa que tem 50 miligramas de nicotina em 1 ml daquele líquido. Pasmem. No fim das contas, a mensagem é clara. O vape não é seguro. Não é vapor d'água, é aerossol químico, ou seja, não é inofensivo. Frasco pequeno não significa baixa exposição. Você está cheirando coisa normal, coisa saudável. Parece cheiroso, mas não é seguro. Parece leve, mas carrega nicotina e toxinas. E você, estudante de medicina, não se esqueça, cuidar do paciente parece simples, mas à beira do leito, mesmo com toda a tecnologia que está à nossa disposição no dia a dia, com ferramentas como a inteligência artificial, cuidado não é só fazer contas, cuidado não é só usar ferramentas, cuidado não é só usar técnicas. Não trate dados, cuide das pessoas, porque no final das contas, são as pessoas que nos valem, que são preciosas. Tem habilidade, competência, colha a história, examine, toque no seu paciente. Use a tecnologia a seu favor, mas ela não pode te afastar do leito. Ela te auxilia na interpretação e na redução de erro para que você tome uma decisão mais segura. Quem toma a decisão é você. Sou eu como médica. Porque o algoritmo, ele não assume o dano que vai ser provocado. Ele não responde processo, ele não segura a mão da mãe para informar que o filho ou uma filha de 20 anos de idade está com uma doença grave pulmonar causada pelo vape. Então, todos que estão comigo nessa conversa, placa de é proibido fumar mesmo, tanto para quem está fumando, quanto para quem está sendo exposto ao problema. Então, de novo, restaurante, refeitório, corredor, local com cobertura, é proibido. O aerossol não é vapor, não se engane. Se espalha e prejudica todo mundo que está em volta. O vape não é um acessório, é um risco real. Vamos junto nessa luta. Obrigada pela conversa, um abraço e até mais.